Nós vamos com satisfação, irmãos, nos voltar para o livro de Oséias novamente. Dessa feita, capítulo número 5, continuando a exposição bíblica, cujo tema tem nos acompanhado nessas 5 mensagens. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. Você que nos visita hoje, que não está familiarizado, este é um livro onde Deus usa o casamento de Oséias com uma mulher infiel, Gomer, para ilustrar como Israel, o povo de Deus, era infiel ao seu Deus. Da mesma maneira como Gomer era sustentada, mantida, mimada por Oséias, cuidada por ele, e usava tudo que recebia do seu marido para com seus amantes, da mesma maneira, em uma ilustração com certeza extremamente difícil para a vida deste homem. Israel, o povo de Israel, o reino do norte, usava tudo aquilo que Deus lhe dava, lhe abençoava, para falsos deuses. Deuses que obviamente não são deuses, né? Não existe Deus nenhum, a não ser o Deus verdadeiro. Mas eles serviam a deuses, imagens, que traziam todo tipo de mal para dentro da nação de Israel. O que uma história de 2.700 anos tem a nos falar hoje? Muito. Porque, irmãos, nós podemos, como eu disse inclusive semana passada, não ter a tentação de nos ajoelhar diante de um Deus de pedra, de mármore, de madeira, o que quer que seja, ou pelo menos a maioria de nós. Porém, nosso coração, como já disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos falsos deuses, diante dos quais nós inclinamos a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa atenção, a nossa prioridade, e, portanto, a narrativa de Oséias, sim, se torna extremamente relevante. No texto de hoje, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15, a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: a confrontação do pecado é necessária para nos tirar da religiosidade e nos conduzir ao arrependimento. É isso que o texto vai nos dizer nesses 15 versículos. A confrontação do pecado é necessária para nos tirar da religiosidade e nos conduzir ao arrependimento. Deus vai, meus irmãos, à semelhança do capítulo 4, semana passada, trazer uma mensagem muito dura. E como eu também disse semana passada, irmãos, muitas vezes é só isso que o povo de Deus precisa. Eu mencionei, inclusive, que muitas vezes nós precisamos ser duros com os nossos filhos, para que eles possam acordar de um procedimento, de uma escolha, de algo errado que eles estão fazendo na sua vida. De uma forma semelhante, Deus está usando de um discurso duro através do profeta Oséias para despertar, acordar este povo para a realidade espiritual que eles estão vivendo. Nós sabemos, amados, a gente vai falar um pouquinho disso hoje também, porque nós estamos já depois da história, nós já sabemos que não vai funcionar. É triste nós ouvirmos uma história que nós já sabemos o desfecho, e o que desfecho não é bom, e que o desfecho não é aquilo que Deus desejava. E o mais interessante, meus irmãos, é que Deus já sabia. Nós olhamos a vida em retrospectiva, mas Deus olha a nossa vida em perspectiva, para cima, para frente. Ele já sabia que Israel não ouviria ao seu profeta. E ainda assim, de forma misericordiosa e graciosa, ele leva essa mensagem até o povo. Isso dito, vamos então, irmãos, ler o texto que é o que importa na mensagem da palavra de Deus, é a palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo número 15, a uma só voz, bonito, como a palavra de Deus merece. Estamos a postos? Ok. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos: ouçam isto, sacerdotes, atenção, israelitas. Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles.
não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Traíram o Senhor, geraram filhos legítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet-Aven. Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Pois serei como leão para Efraim e como leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. A confrontação do pecado é necessária para nos tirar da religiosidade e nos conduzir ao arrependimento. Como eu falei, meus irmãos, mais uma vez, uma palavra de repreensão, uma palavra de alerta para este povo acordar do torpor, do adultério espiritual. Esse é o termo que Deus usa lá no capítulo 1, que Israel se encontrava. Por que Deus usa esse termo, meus irmãos? Porque ele considerava como se Israel, através da aliança, fosse casada com Deus, obviamente de uma forma metafórica. Tendo agora traído o Senhor com outros deuses, Deus classifica isso como adultério espiritual. Tiago vai tomar o mesmo rumo, como chama a amizade com o mundo, como uma infidelidade para com Deus. E no texto de hoje, meus irmãos, nós vamos começar do versículo 1 até o versículo 3, destrinchando aquilo que Deus manda através de Oséias para esse povo. E a primeira parte da mensagem de Oséias, no capítulo 5, vai nos ensinar a nossa infidelidade espiritual é transparente diante do nosso Deus. A nossa infidelidade espiritual é transparente diante do nosso Deus. Parece uma afirmação óbvia, uma vez que um dos atributos mais conhecidos de Deus é a sua onisciência. Mas mesmo assim, Deus reafirma para o povo de Israel de que aquilo pelo qual eles estavam passando, longe de Deus, não era para ele mistério, não era desconhecido. E fala isso para eles, mesmo que seja óbvio. A acusação de Deus era apenas para Israel. E Judá recebia apenas antes o alerta para que não seguisse o exemplo dos seus patrícios do norte. Isso até o capítulo 4. Agora, Judá começa a sentir mais o calor do julgamento de Deus. Ou seja, na virada de um capítulo, aquilo que era só um alerta, cuida. Olha o exemplo do que está acontecendo com Israel, o reino do norte. Era só um alerta para Judá. Agora é um pouco mais do que isso. Parece às vezes, irmãos, que conselho, como dizem, não é bom mesmo. Né? Diz que se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. E parece, meus irmãos, que no caso Judá não é bom. E que o exemplo de ruína de um não serve para o outro. Semana passada, em nossas aplicações, inclusive, nós falamos exatamente sobre isso. Será que muitas vezes, olhando para aquilo que acontece na vida de um irmão, quando se afasta de Deus, não deveria ser para nós, obviamente, de maneira alguma, motivo de vaidade, de orgulho, de altivez, mas de temor. Fulano se afastou da comunhão da igreja. Depois ele testemunhou que ele abandonou a leitura da palavra, a oração, a vida de piedade. E aí olha o desastre onde ele acabou.
Irmãos, infelizmente, é um dos pesos de você viver um tempo considerável, e especialmente de ter uma vida cristã de um tempo considerável, é que você vai colecionando histórias muito semelhantes à que nós estamos vendo aqui. Pessoas que viram a ruína espiritual acontecer, às vezes, dentro da sua própria casa. Mas depois imitam ou repetem exatamente o caminho que o outro seguiu. Ouviram dentro da sua igreja, de um amigo, se afastando dos caminhos do Senhor. E aquilo, infelizmente, não lhe serve como um alerta, assim como não está servindo para ajudar também. Embora a acusação, irmãos, englobe toda a nação, no nosso texto, e isso fica claro porque está escrito, atenção, israelitas, no nosso texto, os sacerdotes e a monarquia, a casa real, estão sendo destacados com especial consideração. Semana passada, nós falamos também como que os líderes, os profetas e os sacerdotes foram avisados da responsabilidade especial que eles tinham diante da ruína do povo. Os líderes haviam encorajado as pessoas a se dedicarem à adoração falsa em locais de culto, como Mispá e Tabor mencionados ali, que seriam armadilhas para eles. Ao fazer isso, eles eram como uma rede, uma armadilha para capturar um pássaro. No capítulo 7, um pouquinho mais à frente, versículo 11 e versículo 12, Osés vai lembrar dessa ilustração do capítulo 5. Lá nós lemos, Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede e os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvirem em sua reunião, eu os apanharei. Está falando de Deus. Deus estava mostrando mais à frente, no capítulo 7, que esse aviso do capítulo 5 vai se repetir, e ainda assim, eles não aprendem o que estão fazendo. É interessante, meus irmãos, que as duas referências geográficas, o Monte Tabor e Mispá, têm um significado. O Monte Tabor estava ao norte de Israel, e Mispá ficava ao sul, já dentro do território de Judá. O que isso significa? A escolha desses nomes de lugares foi para enfatizar que o culto falso, liderado pelos sacerdotes e pela realeza, tinha permeado toda a terra. Veja bem, meus irmãos, o nosso Deus não é um Deus caprichoso. Não é um Deus melindroso, que por causa de uma meia dúzia de pessoas que estavam se corrompendo, ele agisse dessa maneira. Não. O adultério espiritual era a regra. Difícil era achar o remanescente. O abandono do caminho do Senhor era a regra estabelecida. Difícil era achar aqueles que queriam andar dentro do caminho do Senhor. Isso muito lembra, meus irmãos, os nossos dias. Dias, queridos, que se Deus olhasse para o nosso país, não precisa a gente ir lá fora, não. Com a mesma dureza que olhou para alguns dos lugares do Antigo Testamento, eu não sei se o Brasil sobreviveria. A política, o executivo, o judiciário, é um mar de lama. O brasileiro que critica o que acontece no telejornal é aquele que vive debaixo do jeitinho, que fura fila, que usa uma ética meio elástica para os seus negócios. E nós perguntamos, meus irmãos, o que está errado? O que está errado? Sou eu. Perguntaram uma vez, um jornalista perguntou a um pensador inglês do início do século passado, G.K. Chesterton, o que estava de errado com o mundo? O que está errado com o mundo? A resposta dele no bilhete foi simples: eu. A nossa tendência é olhar sempre para o outro, para aquele que está na televisão, para aquele que está inocentando o culpado. Mas aquele que está lá um dia esteve sentado do meu lado no ônibus. Não, pastor, aquele pessoal nunca andou de ônibus. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Eles não caíram do nada. Eles são parte da nossa população, são parte da nossa sociedade, são parte da nossa ideologia de vida. E você percebe, meus irmãos, se não for o Evangelho transformando o homem, e muitas vezes, mesmo com a transformação do Evangelho, esses homens voltam para os seus hábitos antigos, nós reproduzimos em muito a sociedade de Osés de 2.700 anos atrás. O texto fala sobre rebeldes, era o sacerdócio.
que a rebeldia deles, irmãos, tinha chegado a tal ponto que até ao assassinato eles já tinham recorrido. O texto diz: os rebeldes estão envolvidos em matança, mas Deus avisa: eu disciplinarei a eles. Diante dessa realidade, finalmente Deus adverte que nada lhe é desconhecido. Versículo 3 diz: conheça Efraim, Israel não pode se esconder de mim. Ele, o Senhor onisciente, conhece e sabe de tudo, de todos os pecados do seu povo. De novo, meus irmãos, esse primeiro ponto essa noite é extremamente óbvio. Mas por que eu estou destacando isso? Duas razões. Muitas coisas que nós fazemos escondidos, nós não faríamos na presença de sequer uma pessoa, quanto mais das pessoas. Alguém disse uma vez, irmãos, que caráter é aquilo que você é e faz quando absolutamente ninguém está olhando. Você está sozinho. E eu vou estender essa noção, ou esse adágio popular, para a fé cristã. Verdadeira espiritualidade é aquilo que você é quando ninguém está ouvindo, quando não tem auditório. E dezenas de olhos cravados em você. Ou pessoas ao seu redor lhe ouvindo cantar ou lhe vendo como você se comporta. Nós vivemos em uma sociedade evangélica cristã onde muito se impressiona com o externo da pessoa. Você levanta a mão, você não levanta a mão, você bate palma, você não bate. Se fecha o olho só um pouquinho, fecha muito assim, ó. Se faz cara feia quando adora, né? Esse cara deve ser espiritual. Eu disse para os irmãos uma vez que me incomodou muito pessoas, às vezes, que não sabem absolutamente nada da minha vida, nunca me viram pessoalmente, me tratar ou se referir a mim com um tratamento homem de Deus. Abro o meu message, meu WhatsApp, meu sei lá o que, meu e-mail. Pastor, eu sou fulano de tal. Sabendo que o senhor é o homem de Deus, como é que ele sabe? Vive comigo? Ele sabe como eu sou quando ninguém está presente? Então, meus irmãos, o conhecimento de Deus da nossa verdadeira situação espiritual, às vezes precisa ser lembrado a nós. Porque, segundo, será que desperdiçamos a onisciência de Deus? Como assim, pastor? Algo que deveria frear o nosso pecado, para nós tanto faz como tanto fez. Quando só Deus está olhando, essa onisciência, essa presença maravilhosa, não me é suficiente para produzir santidade e transformação na minha vida. Olhos santos que deveriam inspirar em nós também santidade, em nossa privacidade, mas muitas vezes de nada serve. Então, meus amados, diante do que Deus fala para esse povo, que parece que por um momento se esqueceu de que Deus estava observando as suas vidas, de que o Deus que os havia formado como povo estava presente nas suas vidas, esse alerta será que serve para nós nessa noite? Deus tem acompanhado você em sua privacidade. Qual é a avaliação dele? Qual é a opinião de Deus, irmãos, sobre mim, sobre você? Quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos sem ninguém, quando nós estamos só com Ele. Será que nós refletimos realmente a mesma coisa que somos em público? Será que nós refletimos uma santidade digna daquele que está o tempo todo conosco? A nossa infidelidade espiritual é transparente diante do nosso Deus. O texto continua do versículo 4 até o versículo 7. Osés vai passar agora para uma segunda etapa da sua mensagem. Ele está construindo um argumento. E a segunda parte ele vai dizer: a religiosidade é incapaz de ocultar o nosso pecado diante de Deus. Porque, meus amados, depois de tantos avisos que este povo recebeu, parece que agora, pelo menos uma parte dele, talvez motivado pelos sacerdotes, tenta se esconder nas suas festas e nos seus sacrifícios. E Osés vai usar aqui talvez até de uma hipérbole, de um exagero, de levar o rebanho inteiro para oferecer a Deus, para ver se resolve
pelo menos parte daquilo que eles estão. A religiosidade é incapaz de ocultar o nosso pecado diante de Deus. O verso 4 começa nos trazendo uma verdade. Qual é esta? O endurecimento causado pelo pecado. O texto diz: suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Estão perto, meus irmãos, de uma dureza de coração sem volta, presos nos pecados que eles tinham entrado. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado raramente se farta, se contenta, se satisfaz. Na verdade, o pecado vicia aquele que o comete. O pecado pede, entre aspas, mais. E o pecado ordena constante manutenção. Nós entendemos esse princípio pela expressão bíblica que um abismo traz outro abismo. É como tentar, meus irmãos, cavar um buraco ou para fora de um buraco estando dentro dele. Nós só vamos aumentar e aumentar cada vez mais. O pecado, meus irmãos, tem um poder escravizador incrível. Particularmente o pecado que está sendo tratado nesse texto, que é o quê? O pecado escravizador como a prostituição, ou seja, impureza sexual. É óbvio que isso não é a única coisa que atormenta as nossas vidas, mas muitas vezes, meus irmãos, é a ruína de muita gente que deseja servir a Deus, mas não consegue se libertar. Homens presos com a pornografia. Mulheres presas com romances que atiçam a imaginação, mas não preenchem o coração. Eu lembro de uma vez que um amigo meu disse que foi na casa de alguns irmãos e precisou ir ao WC, ao banheiro. E ao lado do banheiro tinha uma estante com uma pilha de literatura. Ele achou ali uma revista Quatro Rodas, ele achou ali uma revista Veja, mas depois ele percorreu e ele começou a ver que a maioria daqueles livros era Sabrina, Priscila, ou sei lá que desgraça de nome dão essas coisas, romances vazios de promessas que atiçam a imaginação, mas deixam o coração vazio. Perceba, meus irmãos, que quando nós pegamos pesquisas que apontam o número de casais que já passaram pela fidelidade conjugal, nós vemos que este não é um assunto banal. Não é um assunto a ser desprezado. E quando nós tratamos, irmãos, de cristãos, pouco importa as explicações, as razões, as racionalizações que podem ser apresentadas. O que importa, meus amados, é que Deus tem nos chamado, e eis aqui mais um alerta, a uma vida diferente, uma vida separada daquilo que a palavra de Deus chama de corrupção do mundo. E é claro que isso não se atém apenas aos casados, aos solteiros também. Eu me lembro, meus irmãos, que um ministério que eu fiz no interior de São Paulo, todo fim de semana eu ia para a casa de alguém, e ali eu conheci um casal, bem novinho, talvez 3 ou 4 anos de casado. E nessa época a gente sempre pega logo o álbum de casamento. E eles pegaram o álbum de casamento para eu dar uma olhada, e eu reparei que eles estavam muito emotivos, muito emocionados, na verdade estavam aos prantos ali numa determinada foto. E eu perguntei para eles, poxa, mas estão bem emotivos aqui, né? Bem emocionados. O que estava passando na cabeça de vocês? Eles olharam um para o outro. E eles falaram que vários dos casais de namorados ou noivos na sua igreja não se guardaram até o casamento, e vários deles passaram por disciplina na igreja. E a razão por que eles estavam chorando é porque à medida que seus amigos sucumbiam na caminhada com Cristo e um com o outro, eles procuraram irmãos da igreja, o seu pastor, irmãos mais velhos, e falaram da sua necessidade. Nós queremos ajuda. Nós queremos que os irmãos sejam proteção na nossa vida. Porque nós queremos chegar até o altar tendo mais esse motivo de glorificar a Deus e de agradecê-lo. E assim conseguir. Esse era o motivo de tanta emoção, dentre de tantas outras coisas que com certeza Deus tinha abençoado aquele casal. Veja bem, meus irmãos, nós vivemos em dias em que alguns vão ouvir essa gravação e vão dizer, gente, que coisa mais antiquada, que coisa mais retrógrada.
Porque há 2 e 3 décadas você liga um seriado americano, que eles vão na pizzaria no primeiro encontro, no segundo encontro vão tomar um sorvete, no terceiro já é para o motel. Ou para o apartamento de um ou de outro. Alguém deve estar pensando, pastor, eu sou tá otimista. O seriado já está no primeiro encontro. Eu sei, eu estou falando de 2, 3 décadas atrás. E essa mentalidade tem entrado e alimentado os nossos jovens cada vez mais. Então você percebe, meus irmãos, que o pecado que endurecia esse povo não é algo que está tão longe de nós. E nós podemos, obviamente, estender isso a todas as nossas lutas que passamos para manter-nos fiéis ao nosso Deus. O verso 5, eis aí a consequência do endurecimento do pecado, a arrogância. A qual agora, irmãos, como eu disse mais cedo, contamina também o reino do sul, Judá. Nunca haverá uma volta a Deus sem arrependimento. E nunca haverá arrependimento sem que o nosso orgulho seja quebrado. Preste bem atenção no que eu disse aqui. O texto, meus irmãos, é uma tentativa para que o povo de Deus volte para Deus. Porém, nunca haverá uma volta para Deus sem que haja arrependimento. É não dar desculpas, mas chamar pecado de pecado. Não importa o que for. E nunca haverá arrependimento sem que o meu orgulho seja quebrado. E esse era um problema de Israel, a arrogância da sua posição e da sua religiosidade. Então no verso 6, irmãos, chega a sentença. Israel, Judá, sua religiosidade é incapaz de ocultar o seu pecado diante de um Deus que tudo vê com transparência. O texto diz, quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Você se lembra de alguma lei do Antigo Testamento que diz que você tinha que levar todo o seu rebanho e todo o seu gado? Eu não lembro. Eu já li o Antigo Testamento algumas vezes. Você levava uma ovelha, um cordeiro. Se era um pecadão, levava um boi. Já pensou você passando lá pelo meio do arraial de Israel? Com boi. Aí pessoal, os fofoqueiros lá do arraial. Irmão. O animal tá grande, né? Os pobres podiam levar, inclusive, rolinhas, pombinhas, de acordo com a sua condição. Mas nenhuma prescrição do Antigo Testamento diz para você levar o seu gado todo. Muito pelo contrário, o gado era seu, dado por Deus para o seu usufruto. Mas Deus, irmãos, usa aqui através de Oséias uma hipérbole, um exagero. Você pode levar todo o seu gado. Eu me lembro, meus irmãos, de uma peça que nós fizemos, uma peça missionária. Eu cantava uma música em que o sujeito da música ouvia o chamado missionário. Aí na música eu cantava no personagem, é claro, não me mande para a África, eu darei tudo o que é preciso. Vou me voluntariar no departamento infantil, no berçário, eu darei 11% de dízimo. Barganhando com Deus. Obviamente, irmãos, era uma música para mostrar o absurdo daquele que não quer ouvir o chamado de Deus e quer barganhar com Deus. Deus não pediu o rebanho desse povo. Deus não pediu uma oferta hiperbólica deste povo, exagerada. Deus pediu que eles abandonassem o seu pecado. Mas eles preferiam, irmãos, ofender Deus com a religiosidade. Ofender Deus, pastor? Sim. Meus irmãos, eu quero convidar você a voltar lá em Isaías capítulo 1 e você vai ler que Deus, quando o povo da época de Isaías, muito próximo da época de Oséias, começa a fazer o seu culto e oferecer a Deus e as suas festas, tudo conforme o figurino. Mas em casa estava uma ruína, no trabalho era desonestidade, a amante estava esperando no outro bairro. O que Deus fala através de Isaías? Eu estou farto das suas festas, das suas celebrações, das suas ofertas. Deus não quer culto. Deus quer coração e arrependimento. Deus não quer dízimo, Deus não quer oferta, Deus não quer louvor. Deus quer obediência. E esse povo, meus irmãos, falhava em compreender isso. E a prova de que o Senhor, meus irmãos, está enxergando o pecado deles é que o texto do versículo 6 diz que ele ia se afastar deles. Porque a religiosidade deles era repulsiva. Não ia mais encontrá-lo.
E no versículo 7, quando o povo fosse tentar celebrar as festas, perceberiam como não tinham nem comida. Isso já era a mão do Senhor contra eles e contra a sua religiosidade hipócrita. Veja, meus irmãos, que o alerta de Deus é porque o povo havia sido infiel. A palavra hebraica usada aqui, que se pronuncia bagad, muitas vezes se refere à incapacidade de cumprir as responsabilidades de um relacionamento natural. Por exemplo, uma amizade. Não há alguns pressupostos de uma amizade? Eu me importo com você, você se importa comigo, eu lhe apoio, você me apoia. Um casamento. Há pressupostos de um casamento. Na doença, na pobreza, etc, etc, etc. Até que a morte os separe. Quando não cumprimos, irmãos, esses pressupostos, somos bagad, infiéis. Esse é o termo que Deus usa através de Oséias. A incapacidade de cumprir as responsabilidades de um relacionamento natural, ou até mesmo de um relacionamento contratual, um pacto, uma aliança. E era isso que Deus tinha com Israel. Aqui a infidelidade deles, a infidelidade conjugal, fornece o plano de fundo. Como nós vimos nos capítulos anteriores, irmãos, Oséias imaginava Israel como a esposa adúltera do Senhor. E seguindo essa ilustração, ela até mesmo deu à luz crianças ilegítimas, um resultado inevitável das suas atividades promíscuas. O que é isso que o texto está dizendo aí? A realidade por trás da figura era talvez que aquelas crianças israelitas eram nascidas de atos sexuais dentro do culto pagão. Lembra que eu falei semana passada? O culto que eles haviam introduzido em Israel era completamente diferente do culto judaico. O culto judaico, meus irmãos, era limpo, puro, santo. Era de tal maneira santo que, você lembra bem, no tabernáculo, e agora, no caso, no templo, havia um lugar lá dentro, o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, só ele, só podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur. E ele amarrava uma corda na cintura. E a sua roupa tinha guizos, sininhos, na beira. E lá entrava o sumo sacerdote. Se os sininhos parassem, alguma coisa tinha dado errado. Ele tinha entrado lá de maneira impura e tinha morrido diante do Senhor. E a corda para que servia? Para puxar o corpo. Porque ninguém mais podia entrar lá, até que um novo sumo sacerdote fosse consagrado. E você acha que ser cristão é difícil, né? Todas essas prescrições, meus irmãos, têm o objetivo de mostrar a santidade de Deus no culto judaico. Como é que era o culto pagão? Você chegava ao templo de Baal, Astarote, ou seja lá que diabo fosse, literalmente, e você dava uma oferta, e essa oferta lhe dava o direito de tomar uma das prostitutas ou prostitutos cultuais e ter relações com aquela pessoa. Você entendeu por que o pecado de Israel era tão escravizador? Uma vez eu conversava, irmãos, com um missionário sobre as religiões do mundo. Por exemplo, algumas das religiões indígenas. E como que o diabo tece essas religiões de tal maneira que destrói a cultura, destrói as pessoas e destrói a própria sociedade. Era exatamente isso que o diabo estava fazendo aos olhos de todo o povo dentro de Israel. Trazendo uma falsa religião que os escravizava pelo prazer que sim, Deus criou para ser abençoado dentro do casamento, mas ali, e por isso, diz o texto, eles lhes davam filhos ilegítimos, versículo 7, traindo ao Senhor. O que esse texto, meus irmãos, nos ensina? Quero trazer dois questionamentos diante do segundo ponto dessa noite. O meu culto reflete a minha vida? Nós passamos em culto durante a semana 2, se juntar a EBD 4, se juntar ao culto de oração 5 horas. Se você juntar o seu grupo de vida, 6h30 aproximadamente. Isso se você não faltar a nenhum deles. Em comparação, você tem 24 vezes 7 horas durante a sua semana.
É muito mais tempo, não é verdade? Portanto, amados, se o nosso culto é isso aqui, algo está muito errado, mas eu pergunto, o meu culto aqui reflete a minha vida com Deus lá fora? O meu culto começa na minha vida? Eu passo a semana na bagaceira. Há um tempão que eu não uso a palavra que eu aprendi lá no Pará. A semana, meus irmãos, longe de Deus. Aí quando chega lá no domingo, né? Olá, tira o pó da Bíblia. Ou então tem que perguntar, mulher, você viu minha Bíblia? Triste é quando são os filhos também, né? Pai, você viu minha Bíblia? Hoje muita gente se esconde atrás do celular. Não, tá aqui, ó. Aqui. Se tivesse um jeito de descobrir quando é que o aplicativo foi acessado pela última vez, de repente até tem, eu só não sei. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que o meu culto começa quando? Eu vou perguntar melhor. O culto tem que acabar? Eu não deveria ser, irmãos, uma extensão natural, a própria essência da minha vida, e não uma mera reunião, não um mero evento, mas uma vida de culto a Deus, uma vida de adoração. Você já pensou se Israel vivesse assim? Nós não estaríamos lendo Oséias capítulo 5. Nós não estaremos lendo, meus irmãos, sobre um povo tão infiel, tão perdido. Um segundo questionamento que eu quero trazer. Eu tento comprar Deus com a minha religiosidade? Esta semana eu fui ao grupo de vida. Culto de oração, EBD. Agora, fechando a quadra, culto da noite. Mas Deus, eu quero uns bônus, porque como o senhor pode ver, eu fiz o meu devocional todo. Fiz 8 dias por semana. Até inventei mais um. 7ª-feira. Como se Deus se impressionasse com isso. Certa feita, em uma conferência de pastores, irmãos, um colega trouxe o questionamento adequado de que se nós achamos que quando chegarmos no céu, a gente vai dar carteirada da ordem de pastores. Bom questionamento. Olha, Deus, eu estou aqui, eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Está aqui, ó, a carteira. A foto não faz jus, porque foi na minha ordenação, estava muito novinho. Pelo menos essa parte vale para mim e para mais 2 pessoas aqui no auditório. Deus não está impressionado com meus títulos. Deus não está impressionado com a minha religiosidade. Amados, servir a Deus é privilégio, do qual não temos absolutamente nenhuma dignidade em participar. E é como tentarmos, irmãos, dar alguma coisa para o Bill Gates, e aí você eleva isso a 30 vezes mais. Chega na casa do Bill Gates, para quem não lembra mais, é o dono da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, 40, 50 bilhões, sei lá quanto o homem tem hoje, e você vai dar um presente para Bill Gates. E ele vai olhar para aquilo lá, vai agradecer educadamente. Mas não precisa. Se você der para ele um relógio, você vai esquecer que ele tem dinheiro para comprar a fábrica de relógio todinha. Se você der para ele qualquer coisa, ele tem dinheiro para comprar tudo aquilo todinho. E nós achamos, amados, que quando estamos cultuando a Deus, fazendo alguma coisa para Deus, estamos dando alguma coisa para Ele. Israel achava. E achava que essa religiosidade ia equilibrar. Israel estava vivendo uma vida meio espírita, né? Pecava, e aí ia para o templo fazer alguma coisa, depois de vir do templo pagão. Deixa eu dar uma equilibrada aqui na balança. Não equilibrava nada. Sabe por quê, meus irmãos? Se eu me colocar de um lado, eu estou falando de uma balança de peixeiro, tá? Não é aquela bonitona digital, não. Aquela com 2 pratos. Se eu me colocar deste lado do prato, não há absolutamente nada que eu possa fazer ou colocar do outro lado que vai me fazer aquele bendito prato baixar. Eu posso colocar o meu título, posso colocar a minha história, posso colocar o meu culto, posso colocar o meu serviço, o meu ministério, e vou colocando, e o prato nem mexe. Porque o peso negativo de quem está do lado de cá é abismal, é enorme. Aí você pode estar se questionando, pastor, então o que a gente faz? Não fazemos, já foi feito.
eu coloco Cristo do outro lado. Aí o meu prato vai lá para cima, porque o peso dele positivo é que recompensa tudo. Não a minha religiosidade. Este era o erro de Israel. E achava que Deus estava não percebendo a sua pecaminosidade por causa da sua falsa e hipócrita religiosidade. A nossa infidelidade espiritual é transparente diante do nosso Deus. A religiosidade é incapaz de ocultar nosso pecado diante de Deus. A terceira sessão da mensagem de hoje, irmãos, vai nos trazer uma lição final, levando ao objetivo pelo qual Deus fez tudo isso. E é a seguinte: a influência que o pecado traz sobre outros gera a disciplina do Deus que deseja o arrependimento. A influência que o pecado traz sobre outros gera a disciplina do Deus que deseja o arrependimento. Como que se configura? No verso 8, que começa dizendo: toque a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. A trombeta ou a corneta era um aviso de guerra. Na maior parte das vezes, era para avisar que o povo precisava se preparar, porque a guerra estava chegando. O verso 8 traz então esse alerta de que o som da trombeta traria, na verdade, os invasores prometidos por Deus para disciplinar o seu povo. E eles atacariam Efraim e Benjamim, como está aqui nesse primeiro texto. As tribos que faziam, inclusive, fronteira entre Israel no norte e Judá no sul. Efraim era a última tribo aqui debaixo de Israel. E Benjamim era a tribo que estava logo acima, na fronteira de Judá com Israel. Ali, meus irmãos, os inimigos iam entrar, e Deus diz que ele tem o poder e autoridade para determinar e declarar aquilo que iria acontecer. Está no final do versículo número versículo 8 e 9. Entre as tribos de Israel eu proclamo que acontecerá. Efraim seria arrasado pelo castigo de Deus. E aí no verso 10, Judá, o reino do sul, que estava sendo contaminada pela influência do reino do norte, tem também o seu pecado descrito. Eles estavam manipulando os limites da lei do Senhor. Onde nós encontramos isso? Versículo 10. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Então veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus, a sã doutrina, a lei do Senhor, ela não é personalizada. Deixa eu comprar uns paetês para colar aqui, vou montar um glitter. Não, ela é o que ela é. E muitos cristãos hoje olham para a palavra de Deus e começam a socializar e mudar, dizendo: olha, não é bem mais assim, não é desse jeito, os tempos são outros. Não para Deus. Judá é criticado porque ele estava corrompendo aquilo que Deus já havia estabelecido, que Deus já havia determinado, manipulando os limites da lei do Senhor, flexibilizando. É o pecado, irmãos, do não tem nada a ver. Deus nos ama como somos. Deus não está preocupado como servimos. Ele deseja apenas a sinceridade do coração. Ah, é? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não encontramos isso. Deus sim deseja a minha sinceridade, mas Deus deseja também a minha obediência. Se nós podemos adorar a Deus como nós queremos, servir a Deus como queremos, da maneira como quisermos, dá uma perguntada para Nadab e Abiú se funciona. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes filhos de Arão resolveram entrar lá no lugar santo, onde não podiam, do jeito que queriam, sem autorização. E diz o texto, morreram diante do Senhor. Nadab e Abiú, meus irmãos, reflete muito a nossa geração, que acha que pode servir a Deus do jeito que quiser. Pode cultuar a Deus do jeito que quer. E não assim como ele fala em sua palavra. Qual é a resposta de Deus? Versículo 10, que a resposta de Deus é que a sua ira viria como uma inundação. Viria firme sobre Judá. Mas aí voltando-se para o versículo 11 ao 14, mas Israel? De acordo com esses versos, irmãos, o julgamento já havia começado. Judá estava sendo avisado. Mas o texto no versículo 11 está no presente. Lá diz, Efraim está oprimido, está esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Ocorre, meus irmãos, que esses deuses falsos
não podiam evitar o julgamento do Senhor. Diante, meus irmãos, da situação cada vez mais difícil, catastrófica, em lugar de buscar o Senhor, o que eles fazem? Eles buscam deuses falsos, e no versículo 13, diz o versículo lá que quando Efraim viu a sua enfermidade, quando Judá viu seus temores, buscaram o Senhor. Certo? Errado. Correram para a Síria, diz o texto, e mandaram buscar ajuda fora. Agora sabe o que é mais curioso, irmão? Sabe o que é mais irônico? Quem é a Síria nessa história? É exatamente o povo que os estava oprimindo. Em vez de buscar ajuda no Senhor, buscar ajudas com seus inimigos. Aquilo que estava ruim ficou pior, porque o povo se afastou ainda mais de Deus. E aí Deus termina, meus irmãos, com seu aviso, trazendo duas ilustrações. Uma sutil e outra absolutamente nada sutil. A primeira é da traça. Eu não sei você, mas eu nunca ouvi uma traça traçando. Ou quer que seja o verbo que a traça faz. Para fazer um paralelo, hoje, por acaso, nós estamos procurando uma coisa, na lateral da casa, descobrimos um caminho de cupim. Amanhã já vou tomar conta disso. Mas eles não fizeram barulho nenhum. E as trilhas já estão lá, provavelmente, há alguns dias. Da mesma forma a traça. Aí você tem aquela festa de galo, aquele casamento, aquela formatura, aí você vai procurar aquele vestido, aquele paletó. Eu me lembrei de um desenho animado que quando o cara vai pegar o paletó e faz assim, o paletó faz... Aí as traças, só voam as traças embora. E ninguém ouviu. Esse é o primeiro alerta, meus irmãos, que Deus dá. No verso 12. O Senhor conduziu em silêncio, mas efetivamente o seu povo para a destruição, para a disciplina. Para Efraim ele era como uma traça, sutil, silenciosa, que destrói a roupa. E que faria Judá, inclusive, a apodrecer de forma lenta e progressiva. Linguagem dura, né? Mas olha a linguagem que ele passa a falar no versículo 14. Serei para Efraim um leão, e para Judá um grande leão. Agora uma linguagem nada sutil. Um leão que destraça, que come, que destrói, que mata. E em tudo isso, meus irmãos, Deus usa sempre a primeira pessoa. Eu farei, eu farei, eu farei. Você está dizendo assim, pastor, está difícil a mensagem de hoje, né? Mas dá uma olhada no versículo 15, irmãos. Olha por que Deus fez tudo isso. No versículo 15, Osés diz, então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face, em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente, não mais com a religiosidade hipócrita de antes, mas agora buscando a Deus de verdade. No final do nosso texto, meus irmãos, para mostrar que a influência que o pecado traz sobre os outros gera disciplina de Deus, que deseja o arrependimento, Deus mostra no versículo 15 que ele faz tudo isso para levá-los ao arrependimento. Mais uma vez aprendemos, irmãos, que a disciplina de Deus visa a restauração e não um mero castigo por capricho. Apesar da restauração apenas de Judá, após o cativeiro babilônico, eu creio, meus irmãos, que o versículo 15 aponta para uma realização futura daquilo que Deus está olhando que vai acontecer com Israel. O dia em que o remanescente se arrependerá e buscará ansiosamente o seu Deus. Mas a lição que fica para nós, meus irmãos, é da confrontação do pecado como algo necessário para nos tirar da religiosidade e nos conduzir ao arrependimento. Então eu pergunto, irmãos, para terminarmos com a mesma pergunta da semana passada. Se a mão do Senhor se levantar contra mim e o meu pecado, eu entenderei ser isso também uma prova do amor de Deus, do zelo de Deus, do cuidado de Deus por mim? Eu me submeteria humildemente ou eu teria uma atitude arrogante de rebeldia? Nós amamos o Deus das bênçãos, o Deus das vitórias, o Deus das respostas, não é verdade? Culto de oração, irmãos, quero contar uma bênção.
Mas será que, irmãos, nós também amamos o Deus que nos adverte, que põe o dedo dizendo: filho, arrependa-se. Se volte para mim. Veja onde você caiu. Eu vejo, amados, que este é o amor de Deus de verdade por nós. A disciplina de Deus tem surtido efeito na nossa vida. Ela tem sido respondida com a minha admissão de culpa. Ela tem sido admitido com mudança, com transformação na minha vida. Sabe, irmãos, o que me entristece muitas vezes é ver irmãos que entra ano, sai ano, luta com a mesma coisa. Luta com a mesma inconstância de vida cristã. É o famoso crente carrossel, conhece? O carrossel gira, gira, gira e o cavalinho vai para cima e para baixo, mas não vai a lugar nenhum. Não há progresso. Hoje está no mesmo lugar que estava há 5 anos atrás. Sempre se sentindo incapaz para a obra, sempre sem disposição para Deus, sempre dando cabeçada na vida. Por quê? Porque tem ouvidos endurecidos para alertas de uma mensagem dura como essa. Agora percebe, irmãos, na frase que está lá em cima: conduzir ao arrependimento. Quando o meu coração não gosta de textos como esses, a primeira coisa que eu preciso fazer é ligar o detector de orgulho. Aonde eu não quero, na minha vida, um Deus onisciente, que não se impressiona com a minha religiosidade, mas que traz disciplina, se for o necessário para me levar ao arrependimento. Eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, essa noite. Esse Deus, se for sempre abraçado com boas-vindas na sua e na minha vida, vão nos ajudar a viver de verdade uma vida vitoriosa ao lado dele. Se você está aqui essa noite, você precisa conhecer esse Deus. O caminho para ele é um só, chama-se Cristo Jesus. O caminho do arrependimento dos pecados e da fé indivisível apenas e unicamente no sacrifício da cruz. É o passo inicial para que você possa conhecer esse Deus que sempre nos surpreende com seu amor e com a sua misericórdia. Que essa noite, se você se encontra em um lugar, digamos, indefinido, confuso, que nem mesmo você sabe no seu relacionamento com Deus, é porque você precisa conhecer a Cristo como a palavra de Deus o revela. Não o Deus cultural, não o Jesus cultural da nossa sociedade ou das religiões, mas aquele que nós encontramos na palavra. Nós vamos orar essa noite, meu irmão, e nessa oração final, busca o Senhor e peça a Deus, me ajude a apreciar quando o Senhor chama a minha atenção, me repreende, e que eu possa responder ao Senhor sempre com submissão, humildade e arrependimento. Vamos orar. Deus querido, nosso desejo essa noite é que nós possamos experimentar aquilo que infelizmente Israel não experimentou nesse texto. Que o anseio de Deus de ver o seu se voltando para ele diante dos alertas e diante mesmo da disciplina, possa encontrar exemplo na nossa vida. Possamos nos voltar para ele e dizer: Senhor, muito obrigado, porque foi a tua disciplina, porque foi, ó Deus, o teu castigo que abriu os meus olhos para a infidelidade na minha vida para com o Senhor. Nós te glorificamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não desiste dos teus e sempre investe o que for necessário, inclusive a disciplina, para que nós possamos nos voltar para ti. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.